Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero de coração que você esteja bem. Eu quero analisar no vídeo de hoje um comentário que foi deixado lá no meu canal pela Karina Arruda. Um comentário interessante. Antes de falar sobre, quero só lembrar vocês que os nossos vídeos, os nossos livros, eles estão sendo vendidos no nosso site, de forma impressa e digital, tá bom? Trauma religioso, gatilhos mentais, um livro muito bom nessa época de política, porque eu falo como esses gatilhos são usados pelos falsos pastores para convencer a membresia a votar nos seus candidatos, dízimo, esse assunto todo cristão tem que entender muito bem. Esse vídeo é maravilhoso. E esse último livro que eu lancei em 2025, chamado Mentes Programadas, como a religião molda nossos pensamentos e comportamentos. Esse livro é muito importante para você compreender como que acontece esse condicionamento psíquico de acordo com o lugar que você vive. Então vamos lá. A Karina diz assim, ó: uma vez na igreja, o pastor chamou todos na frente do altar. Perguntou a cada um se estava participando da fogueira santa. Eu disse que não, pois tinha entregue um propósito anterior, sem ter nada de onde tirar. Ou seja, ela já havia cumprido um voto. Para você que não sabe o que é voto, dentro de igrejas é muito comum os pastores pegar versículos bíblicos e atualizar esses versículos. Eu vou te dar um exemplo. Exemplo, lá no livro de, acho que é Êxodo, aliás, eu não lembro agora o livro, fala das muralhas de Jericó. Então, o texto mostra lá que o povo deu a volta, orou, as muralhas caíram. Esse texto é milenar, é antigo. O que me interessa? O que muda na minha vida saber que uma muralha caiu há milhares de anos? Esse pastor vai trazer isso para uma leitura atual. Ele vai criar uma metáfora dizendo que o problema que você está enfrentando também pode significar uma muralha. Então ele vai dizer, ó, o seu marido tem uma outra mulher na rua. Essa mulher é uma muralha que está impedindo você de ser feliz. O seu filho tem uma doença, toma medicação, ele vai dizer que essa doença é uma muralha. Você está desempregado, está faltando dinheiro. Então ele vai criar uma metáfora e ele vai dizer assim: do mesmo jeito que Deus derrubou essa muralha há 3.000 anos atrás, ele pode derrubar essa muralha. Só que lá no texto, o povo apenas orou. Nessa atualidade contemporânea, só orar não basta. Você precisa pagar. Só que esse texto não vai ser usado, vai ter uma linguagem mais santificada. Você vai fazer uma prova de fé. O povo, quando andou nas muralhas, eles acreditavam que Deus ia fazer o milagre. Então você vai provar, eles dão um envelope, você vai... Quem tem fé de fazer uma prova de R$1.000, 2.000, escreva aqui. Muitos vão além, fazem uma muralhazinha de papelão, de isopor, desenham, mandam você escrever e você vai passar pela muralha. Alguns pastores investem mais, né? Porque o ser humano ele é muito sensorial, né? Nós temos a sensação, mas também nós temos a percepção, que são princípios psicológicos fundamentais. Essa percepção ela vai ser subjetiva, a forma como você lê. Então, se você chegar na igreja e encontrar lá uma muralha enorme de papelão, aquele símbolo, o pastor convida você a ir lá e escrever, isso tudo reativa sensores em você, esperança, muitas coisas, projeção. E aí você vai fazer uma prova de 100, 80, de 1.000, de R$200. Ou seja, fica muito fácil pegar esses textos e transformar eles em mecanismo de arrecadação. E o mais triste disso é que esses mecanismos também são mecanismos de esperança, porque você está mexendo ali com pessoas vulneráveis, pessoas que estão sofrendo, você está elaborando nessas pessoas expectativas. Deus vai derrubar essa muralha. Muitas muralhas não caíram, essas pessoas pagaram para o filho ser curado, o filho não foi. Temos diversos casos, até de pessoas que processaram igrejas querendo o seu dinheiro de volta, porque o pastor disse, se você der tudo, seu filho vai ser curado. Então ela diz aqui que durante a fogueira santa, o pastor chamou no altar para poder se aproximar de quem não tinha envelope. Ela disse, pastor, não tenho nada, eu já cumpri um voto. E aí ele apontou o dedo para mim e falou, tá vendo, igreja? Por isso que vive uma vida desgraçada. Não obedece a Deus. Ele não tinha o direito de me expor daquele jeito. Quer dizer, ela foi humilhada por não estar
Essas humilhações, elas podem ser diretas ou indiretas. Nem todo pastor é tão incisivo ao ponto de dizer, tá vendo, essa daqui não muda de vida porque ela não crê. Muitas humilhações são indiretas. Você vê em muitos comentários, talvez nesse comentário aqui não apareça isso porque eu já estou aqui falando. Mas se a pessoa não assistiu o vídeo todo, pode chegar um militante religioso e dizer, por acaso alguém te obrigou? Mas alguém obrigou você a ficar na igreja 16 anos? Alguém obrigou você a dar tudo? Alguém botou uma arma na sua cabeça? Esse tipo de comentário, ele é muito típico de militante religioso que não estudou, ele só está dentro de uma massa e ele segue essa massa porque o seu eu é dissolvido no grupo. Tem a questão de idealização com o líder também. Então ele segue a massa. E quem estudou ciências humanas, mecanismos psicológicos sofisticados, nunca vai escrever um comentário desse dizendo ninguém te obrigou. Porque a pessoa sabe que mecanismos psicológicos, o religioso, ele te coloca numa posição de vulnerabilidade. Você de fato é vítima. Você não precisa botar a arma na cabeça. Inclusive, né, no processo penal, no Código Penal, nós temos lá o estelionatário. Lá não está dizendo ele botou a mão na sua cabeça. É uma pessoa que cria um mecanismo sofisticado que vai de encontro à necessidade da pessoa, engana a pessoa para tirar vantagens. E na religião isso é muito feio. Então quem escreve, ninguém botou uma mão na sua cabeça, são pessoas que não estudaram ciências humanas, são militantes religiosos. Infelizmente isso é muito comum. Pensam que são inteligentes em falar isso, mas são comentários extremamente rasos. E segundo, no Brasil nós temos uma política muito injusta de a vítima ser culpada. A pessoa foi vítima, foi violada, foi invadida, foi manipulada e ainda assim ela é a culpada. Você ficou 20 anos lá e não entendeu? Como é que essa conversa? É comum. Fulana foi estuprada. Mas também ela só veste saia curta. Como se a sainha curta fosse a permissão para ela ser invadida. Mas você viu lá, fulano cometeu pedofilia. Mas também, né, aquela menina deve ter feito alguma coisa. Você viu fulana, o marido espancou ela. Se o marido bateu nela, ela procurou. Se o marido espancou ela procurou. Quer dizer, a vítima acaba sofrendo duas vezes. Porque além dela sofrer a violação, ela ainda sofre a culpa e o abandono da própria comunidade. Então ela se tornou um exemplo de vergonha e ela diz aqui, na frente de todo mundo, ele não tinha o direito de me expor daquele jeito. Fiquei chateada, me afastando dali uns dias. A obreira veio em casa dizendo que era Deus me orientando. Então tem sempre um discurso religioso e é comum as pessoas ainda se sentirem culpadas, porque essa manipulação não é só para os militantes, não é só para os seguidores, é para a vítima também. A vítima se sente violada, a vítima foi invadida, a vítima foi usada, enganada e ela ainda se sente culpada. E isso é muito comum dentro de vítimas de abuso religioso. Pessoas que se sentem culpadas. Nossa, como é que eu fui tão burra, tão ignorante? Em alguns casos, esse sofrimento psíquico ele é muito forte. Eu vejo isso na clínica, atendendo os meus pacientes, pessoas que carregam um sofrimento psíquico muito grande por terem sido enganadas. Quer dizer, ela é vítima e ainda carrega dor. E ainda tem que lidar com julgamentos externos de pessoas que fomentam essa dor, que legitimam essa culpa. E aí ela fala assim, a obreira foi na minha casa e disse que o Espírito Santo estava, me orientando, que eu estava com maus olhos. Esse maus olhos é um mantra que, inclusive, é um dos argumentos que eu escrevo lá no meu livro Traumas Religiosos. Maus olhos. Você não pode ter percepção. Se você percebe uma conduta errada do pastor, se você percebe desvio de finalidade, desvio de função, enriquecimento ilícito, crimes, você já é rotulado como maus olhos. A pessoa começa a ficar, nossa, eu estou vendo o pastor com maus olhos. Não, você está vendo com bons olhos. E é por isso que você consegue perceber a manipulação, o engano. Mas esse tipo de orientação é a orientação básica do grupo. Quando voltei para a igreja, o pastor na reunião disse, geral, que pessoas possuídas pelo encosto interpretam errado o que Deus quer mudar a minha vida. Ou seja, provavelmente a obreira deu a informação para o pastor porque ela se afastou e quando ela voltou, o pastor fez questão de ainda jogar uma indireta no púlpito
Você está endemoniada, por isso que você não entendeu o Espírito de Deus em mim, a direção em mim. Quer dizer, uma relação completamente disfuncional, onde a ovelha ela ocupa um espaço de completa passividade. É como se você simplesmente não existisse nessa relação. O pai totêmico, que é o líder, é aquele que Lacan chama de o grande outro, aquele que tudo sabe, que tudo quer, que tudo deseja e não pode ser questionado em nenhum momento. Então, nessa relação, acontece o engrandecimento do líder e uma diminuição da identidade. E é por isso que muitas pessoas saem dessas relações com crises de identidade, sem saber quem é, porque durante todo esse processo, todo o seu eu, todo o seu desejo, toda a sua construção foi dissolvida dentro do grupo. A pessoa deixou de existir para existir a partir do olhar do grupo. E isso é muito perigoso, é triste e é real. E aqui ela continua falando, você vê, ela voltou, mesmo sofrendo esses abusos, voltou. Por quê? Porque existe um condicionamento psíquico aí, de culpa, de medo, existe uma programação psíquica. E aí ela falou, o pastor disse que possuída, quer dizer, fomentando a culpa. Fiquei mal com isso, mesmo assim continuei achando que errada era eu, mas hoje estou livre, era cega espiritualmente. Quer dizer, uma pessoa que carrega uma dor sem tamanho, sem precedente, sendo vítima, sendo atravessada, sendo invadida, sendo violada, sendo condicionada, sendo desrespeitada e ainda assim carregando uma culpa por isso. Que bom que a nossa querida está livre desse sistema, mas isso é o retrato de muitas outras pessoas. E eu quero terminar esse vídeo trazendo para você uma seguinte pergunta. Se você está sentindo desconfortos nessa relação religiosa que você tem com a comunidade, de repente esse desconforto não seja maus olhos, não seja um espírito do mal tentando te tirar da presença de Deus, mas apenas a sua consciência gritando, o seu self verdadeiro gritando para poder ter permissão de existir. Talvez permitir com que esse self apareça seja extremamente doloroso, porque isso vai de encontro a toda a identidade que foi construída dentro dessa comunidade. Mas eu sou psicanalista, eu sou especialista em traumas religiosos, eu estou no 10º período de psicologia, e se você deseja entrar em contato e, sabe, querer que eu te conduza nessa travessia, será um prazer, os contatos estão aqui na descrição, tá bom? Beijo no coração.